Olá, muitíssimo boa noite a todos e a todas. Eu e a minha super água aqui esperando vocês entrarem. Olá, Daisy, tudo bem? Entre de pé direito, seja muito bem-vinda. Oi, Adriano, tudo bem, querido? Nosso super convidado da noite já está aqui. Eu vou organizar aqui ainda. Agora mudou o Instagram. Eu tenho uma certa curva de aprendizado aqui para chamá-lo para entrar. Mas estou muito feliz de hoje estar falando sobre um assunto tão interessante que é a nutrição oncológica, o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. E convidei, enfim, um profissional fantástico, que é o Adriano Imperatori, para falar justamente para a gente um pouquinho desse pensamento numa visão de mastologista. Ele tem uma prática incrível. Depois eu vou conseguir colocá-lo aqui. Pera, só preciso organizar aqui porque o Instagram mudou e a maneira de incluir as pessoas também. Agora aí, vamos começar a seguir. Mandei aqui o convite, esperando ele entrar aqui na live. Oi, Olá! oi, tudo bem, Caroline? Tudo Tudo bom, tranquilo? Adriano? Tudo ótimo, melhor agora, em excelente companhia e com mais calor. Tô vendo que por aí tá mais quente do que aqui em Porto Alegre, eu acho. Aqui em Santo Ângelo faz bastante calor, bastante mesmo. Hoje foi um dia bem quente aqui para nós. Ah, então acho que eu vou ter que trocar, porque aqui em Porto Alegre não posso dizer que não foi quente, mas teve muito vento. E aí a gente acaba muitas vezes, sabe que é carioca, né? A gente às vezes não consegue distinguir o que é temperatura do que é o ventinho e a sensação térmica, né? Certo? Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer imensamente pelo teu aceite na participação da live. É um prazer incrível ter um profissional tão gabaritado, tão diferenciado como você, para a gente conversar sobre um assunto tão importante, tão interessante, né, e tão fundamental no dia a dia de todas as mulheres brasileiras, né, pensando que o câncer de mama é, de fato, o tumor mais prevalente, mais incidente, né? Então, que tem maior quantidade de número absoluto e também de número de novos casos no Brasil. Então, hoje a nossa live tem um título de Nutrição Oncológica, Outubro Rosa e Prevenção do Câncer de Mama. E eu vou, então, começar abrindo para você se apresentar um pouquinho para a gente, né? Então, explicar um pouquinho para todo mundo que está nos assistindo um pouquinho de você. Certo. Bom, meu nome é Adriano, né? Sou mastologista, eu atuo aqui na região oeste do estado. Eu fiz minha formação em ginecologia pelo Hospital São Vicente de Paulo, ginecologia obstetrícia, e depois fiz a formação em mastologia pela Santa Casa Misericórdia de Porto Alegre. E queria primeiramente agradecer, né, o convite. Isso é excelente, né? Nesse mês aí do Outubro Rosa, a gente conversar um pouquinho sobre a questão do câncer de mama e da prevenção, né? A gente fala em nutrição oncológica, né? A gente está falando diretamente em prevenção também, né? Então, vai ser o que a gente mais, acho, vai conversar essa noite aí vai ser sobre essa questão, né? A gente vai bater na questão da prevenção, né? Uhum. Lembrando aí o Outubro Rosa, ele é a campanha, né, de conscientização global, né, sobre a luta, o tema é a luta, né, contra o câncer, e quando a gente fala em luta contra o câncer, a gente fala nessa questão da prevenção, né. Uhum. Lembrando, assim, que no mundo aí tem aumentado, né, significativamente aí a incidência de câncer de mama, né. Uhum. No mundo aí, em 2018, a gente chegou na marca de 2 milhões de novos casos de câncer
né? E a mortalidade chegou a 627 mil, né, mortes devido ao câncer de mama. Uhum. No Brasil, esse ano aí foi estimado, né, pelo INCA, mais de 66 mil novos casos aí de câncer. Uhum. E o que nos preocupa muito é essa questão da pandemia, porque desses 66 mil novos casos estimados, muitos não serão diagnosticados, né, devido à Uhum. pandemia. Sabemos Exato. aí que os pacientes eles não estão procurando, né, Aline? Não estão procurando fazer seus exames de rotina, nem as consultas, né, e nem a prevenção. Então, Exato. isso aí, nos próximos anos, nós vamos ter aí as consequências, né, os reflexos dessa pandemia. Uhum. Eu acho interessante isso que você está falando, justamente porque quando a gente traz dados, né, robustos, justamente de casos impactantes e reforça a importância efetivamente da conscientização do Outubro Rosa. E eu acho que é muito importante ter realmente esses meses que categorizam a importância e refletem até em publicidade, enfim. Mas é importante também destacar, como você está falando, que não é só em outubro que as pessoas precisam, enfim, procurar Exatamente. diagnóstico, precisam buscar um screening, enfim, um rastreamento, uma avaliação mais a miúde, mais próxima, né, para justamente buscar, porque muitas vezes, eu trabalhei durante muito tempo na Santa Casa também, enfim, ela vira a nossa casa, né, Sim, e é muito interessante porque, assim, muitas vezes a gente percebia que as pessoas falavam assim, ah, não, eu não vou procurar diagnóstico porque quem procura acha, né? E justamente era o ponto que eu ia te perguntar, porque a gente geralmente, eu trabalhei durante um tempo no Centro de Prevenção do Câncer, lá da Santa Casa, lá de Santa Rita, com a doutora Alice Semanovich, e a gente sempre costumava falar, não, quem procura acha, de fato, e acha muito cedo, de forma muito precoce, o que exatamente. possibilita consideravelmente os tratamentos, né, possíveis e viáveis dali para frente. Então, a primeira pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre essa questão da importância da conscientização do câncer de mama, assim, em outubro, no nosso Outubro Rosa, que já é de praxe um mês que se corrobora essa importância, mas também enquanto esse diagnóstico precoce e as implicações desse diagnóstico precoce, de fato, na melhor perspectiva, na chance de cura, perdão, como um todo, ou na melhor perspectiva de sobrevida, ou até mesmo de qualidade de vida. Exatamente, Ainda, infelizmente, a gente tem muito preconceito, né, em relação ao câncer de mama. Como assim preconceito? Até uns anos atrás, ter câncer era sinônimo de morrer, né? A gente pensava, eu estou com câncer, vou morrer, né? Os tratamentos ainda não eram tão evoluídos como está atualmente, né? Então, Uhum. felizmente, no câncer de mama, essa situação mudou, né, nas últimas décadas. Cada vez o tratamento está sendo mais efetivo, né? E até, inclusive, nos casos onde não se adquire a cura da doença, se adquire um controle. Cada vez mais se fala em controle da doença, né? Uhum. Então, a questão não é só curar, mas é controlar a doença naqueles que não se consegue curar. A gente pega doenças como diabetes, pressão alta, não tem cura, né? Mas a gente consegue controlar. Se fizer as medidas adequadas, a doença vai ficar estável e não vai causar, em alguns casos, aí não vai causar maiores problemas. Então, existe ainda muito preconceito, né? Eu estou com câncer, ainda as pacientes vêm, né, com esse preconceito no consultório e a gente tenta conversar e explicar com calma e explicar que não é bem assim, né, que existe Uhum. tratamento. A questão do câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, a gente consegue um tratamento extremamente efetivo, né, com Uhum. índices de cura de mais de 90%. Nos casos onde, como falei, não se adquire a cura, se adquire o controle da doença. E o tratamento, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais inicial o tratamento, menos agressivo é esse tratamento também, tanto do ponto de vista Uhum. de quimioterapia quanto do ponto de vista cirúrgico, né? As cirurgias
Hoje em dia, no consultório, a grande maioria dos meus pacientes eu consigo fazer cirurgias conservadoras de mama, né? Ou Uhum. seja, cirurgias que não têm a necessidade de fazer uma mastectomia, ou seja, uma retirada cirúrgica da mama, que é uma Uhum. cirurgia, ou não, é uma cirurgia mutilante, né? É uma cirurgia com um resultado estético ruim e que tem um impacto psicológico muito importante para o paciente, né? Com Então, certeza. o diagnóstico precoce, ele ajuda também o paciente vai encarar um tratamento com certeza, assim, menos agressivo, menos radical, né? Uhum. É isso que você está falando, me bate muito, porque assim, eu fiz a minha especialização no Instituto Nacional do Câncer, em nutrição oncológica, né? E tenho um carinho Uhum, muito grande pelo HC3, que é o Hospital de Câncer de Mama, porque geralmente a gente, quando faz nutrição e a gente, enfim, vai escolher a área de nutrição oncológica, de uma forma geral, é muito fácil entender a colocação e a administração de alimentos, prescrição de dieta, conduta dietoterápica, avaliação nutricional em pacientes com tumores de trato gastrointestinal, enfim, cabeça, pescoço, uhum, esôfago, estômago, intestino, né, enfim. Porque geralmente as pessoas conseguem conectar facilmente. E eu me lembro sim, justamente isso que você está falando quando eu cheguei no HC3 e fiquei muito espantada com o processo todo que a nutrição conseguia se relacionar com as pacientes com câncer de mama, porque é bem isso que você está falando, né? A gente está falando de 20 anos atrás, onde as cirurgias, graças a Deus, já estavam evoluídas, já não tem, mesmo nas mastectomias, as técnicas cirúrgicas são infinitamente superiores a 50 anos atrás, com preservação uhum, muscular, enfim, com muito menos linfedema, com muito menos questões, exatamente. né, decorrentes, mas ainda assim com uma alteração muito significativa de qualidade de vida, de bem-estar, muitas vezes por uma questão de aumento de margem cirúrgica e justamente pode parecer muito pouco para quem olha de fora, né? Então, às vezes, para quem desconhece a causa, mas o fato de aumentar a Uhum, ressecção, aumentar essa questão da cetorectomia, né? Enfim, tirar um pedaço só, tirar a mama inteira e tirar toda a cadeia de linfonodos, tem uma situação muito importante e acho que está bem conectado com o que você está falando, nesse diagnóstico, quanto mais precoce, quanto melhor é o tratamento na sua efetividade, mas também quanto menor são os sintomas, são os sinais derivados da terapia, né? exatamente. Então isso eu acho muito bacana, Exatamente. né? Quanto menor, né, o porte cirúrgico, menor também o trauma cirúrgico e mais rápida a recuperação, né? Uhum, Então, e essa recuperação, o trauma cirúrgico tem um impacto muito importante na questão imunológica, né? E a uhum, questão imunológica está diretamente relacionada, né, ao câncer. uhum. Então, tratamentos menos radicais têm um trauma cirúrgico menor, né? Uhum. E com certeza, né, é um paciente, por exemplo, a grande maioria dos pacientes que eu faço cirurgia conservadora vão para casa no mesmo dia, Ó, que né? bom. O paciente opera no início da tarde, quando é início da noite, ali ela pode ir para casa, após a recuperação anestésica, né? Ai, A que gente coisa costuma boa. fazer anestesia local também, com uma Uhum. duração mais prolongada. Então, o paciente acorda sem dor, vai sem dor para casa, Ai, né? que coisa Fica bem em boa. casa, dorme em casa, né? Isso faz toda a diferença, né? Aí, Toda. aí você compara com uma mastectomia, o paciente vai ficar 2 dias, às vezes, internada, né? Muitas vezes num leito em conjunto com outros pacientes, então tudo isso tem um impacto para o paciente, né? É uma noite Claro. mal dormida no hospital, porque toda hora tem alguém entrando, saindo do quarto para verificar sinais vitais ou para fazer alguma medicação, né? Uhum. Então tudo isso tem um impacto, né? Claro. E o diagnóstico precoce traz esse benefício, não reduz bastante a morbidade, né? Uhum. Claro, com certeza, isso é muito importante. E eu acho que é interessante a gente entender também o câncer de mama, e eu acho muito legal esse trabalho em equipe multidisciplinar, e ainda mais do Uhum. que multidisciplinar, né? Interdisciplinar, né? Porque não adianta a gente ter múltiplos profissionais de áreas diferentes que não conversem e Cada não um no seu atuem canto, junto, né? né? Exato, Exatamente. né?
eu venho, enfim, acho que talvez desse tipo de educação, enfim, tanto na UF, né, Federal Fluminense, onde eu me formei, tanto no INCA, quanto aqui na Santa Casa. Eu acho muito importante justamente ter esses momentos de conversa da equipe, porque, bem como você está falando, é uma doença, em especial o câncer como um todo, mas em especial o câncer de mama, porque é uma doença que é vista, né? Ela é lembrada por todos, né? Porque às vezes quando é num órgão interno, o paciente sabe ou gosta ou prefere esconder ou não deixar tão óbvio ou não se expor, né? E a mama, de fato, tem uma repercussão muito importante, seja psicológica, emocional, seja a questão fitoterapêutica de toda a questão de dificuldade por conta da drenagem linfática, tem a questão mastológica pela ressecção, pela extensão diferente, da oncologia clínica por conta de toda a quimioterapia diferente de acordo com tipos histológicos, né? Então, assim, eu sempre falo muito para as minhas alunas, né, que qualquer aula que eu vou dar, câncer, por definição, é um conjunto de mais de 100 doenças. Aí as pessoas falam assim, bom, então vou dividir anatomicamente, né? Então, mama é um tipo. Quem dera se fosse só um tipo, são diversos tipos diferentes, são diversas respostas hormonais diferentes, e por isso tem tantos tratamentos diferentes, né? E aí as pessoas falam assim, mas você já não fez uma mastectomia lá atrás, né? E ainda está tomando hormônio? Sim! Antigamente era 5 anos, passou para 8, 10, enfim, né? E cada vez tem mais possibilidades diferentes, né? E eu queria te perguntar também, era em relação a como é que você entende a prevenção do câncer de mama como um todo e a relação dessa prevenção com a nutrição. Certo. A relação, assim, é notória, né? A relação entre nutrição e câncer de mama, né? Isso aí já tem de anos, né? Estudos relacionando a questão nutricional, de hábitos de vida e alimentação com o câncer, né? Os primeiros estudos, assim, que saíram a respeito disso foram estudos observacionais e estudos migratórios, né? Os estudos observacionais, né? Você observa um grupo de um lado que tem uma alimentação rica em frutas, em legumes, em verduras, e aí pega e compara com um segundo grupo que tem uma dieta rica em carboidratos, em gorduras, em carne vermelha, e observa que é nítida a incidência maior de câncer nesse grupo, né? Nesse grupo que tem essa ingesta aí de gorduras, de carboidratos. Outros estudos muito importantes que eu acho muito interessante assim, são os estudos migratórios, né? Um estudo clássico migratório sobre a questão da nutrição e o câncer de mama foi no estudo sobre os japoneses. Os japoneses, no início do século passado, eles migraram do Japão para o Havaí, né? Então, no Japão, a gente sabe que é absurdamente pequeno a incidência de câncer de mama, de câncer de intestino grosso e de câncer de próstata, né? É muito menor a incidência lá do que aqui, no Ocidente. E isso está relacionado à alimentação, aos hábitos de vida, né? O japonês ele tem uma alimentação rica em verduras, em frutas, ele praticamente não come carne vermelha, né? E essa migração, já na primeira geração desses japoneses que foram morar no Havaí, que migraram para o Havaí, já foi notado nessa primeira geração uma incidência significativamente alta de câncer de mama, câncer de próstata e câncer de intestino, né, grosso. Na segunda geração, chegou a ultrapassar os próprios ocidentais, os próprios americanos, né, esses japoneses, a segunda geração que já estavam morando lá no Havaí, já chegou a ultrapassar os próprios americanos na incidência aí de câncer de mama. Então é notória essa relação, né? E eu passo para ti um pouco a palavra sobre isso, né? Sobre a questão nutricional.
Na verdade, eu acho importante justamente esse pensamento, bem como você está falando, eu acho que os estudos mais impactantes são os estudos migratórios, né? E para mim, assim, tem alguns estudos, o meu mestrado, meu doutorado em especial, eu desenvolvi em câncer de estômago, né? Estômago, esôfago e pâncreas. E aí o estômago Excelente. justamente é o Japão, Uhum. Coreia do Sul, enfim, a parte asiática é de longe a mais incidente, mais prevalente. E aí eles nos dão um Com baile no relação à sentido de inversa, né? pensamento. Exato, nos dão um baile em relação não só à prevenção nesse quesito de organizar uma alimentação mais relacionada diretamente com prevenção de doenças como um todo, inclusive como câncer, e também nos dão um baile de diagnóstico precoce, né? Então, a ponto de ter uma modificação de conduta completamente diferente Uhum. a orientação, a classificação. E isso que você está falando justamente dos estudos, tem estudos clássicos muito interessantes, inclusive de irmãs gêmeas, né? Que uma que continuou no Japão, outra que Exatamente. migrou para os Estados Unidos. Então, assim, imagina, pessoas que... Porque muitas Você vezes as compara pessoas... duas pessoas com a genética igual, né, praticamente, ou então um grupo muito semelhante, né? Exato. Só onde você consegue afastar outros fatores de confusão, né, pelo estudo e Exato. fica mais focado naquele fator de risco. A única diferença entre os grupos praticamente era aquela, né? Exato. Então, E eu falo por que esse estudo em especial me chama tanta atenção, e é um estudo que eu gosto muito de falar e de reverberar, porque muitas vezes o câncer de mama, ele é colocado como se fosse um câncer genético, né? Por conta do BRCA1, BRCA2, enfim, uhum, para quem está nos ouvindo que de repente não estiver inteirado, são marcadores específicos, tumorais, enfim, né? E que de fato tem uma repercussão familiar. Mas a gente sabe que isso, apesar da presença do BRCA1 e do BRCA2 estarem realmente muito relacionados com o desenvolvimento de câncer de mama, a grande maioria não é por questão genética, é por uma questão ambiental, né? Então, esses estudos migratórios exatamente. justamente vêm comprovar onde pessoas com uma característica genética muito semelhante, muito próxima, justamente por terem hábitos de vida, estilos de vida muito díspares, muito diferentes, justamente faz aumentar significativamente um risco que até então era muito pequeno proporcionalmente, né? E justamente é como você estava falando, o que aconteceu de mudança, né? Foi justamente uma questão muitas vezes pautada no hábito alimentar ocidental, onde não só tem muito mais ingestão de gordura, tem muito maior ingestão de açúcar simples, né? Que os japoneses também comem em quantidade muito pequena. Tem Uhum. a diminuição da ingestão de fibras como um todo, de verduras, de legumes, né? Se a gente pensar que o padrão básico americano é o fast food, né? Então a gente pensar o fast food como um alimento extremamente calórico e o excesso de caloria também se traduzir numa obesidade, né? Então, em longo prazo, durante muitos dias, muitos meses, muitos anos sucessivos de uma ingestão calórica muito maior do que o corpo precisa, vai se transformar em tecido adiposo, vai se transformar em gordura. E hoje em dia a gente sabe que sim, não estar pesado em número é ser obeso. Ser obeso é ter maior quantidade de gordura corporal disponível no corpo. E se sabe que, infelizmente, a obesidade é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do câncer de mama, né? E é importante, às vezes, a gente destacar isso, porque às vezes as pessoas entendem nutrição como se fosse uma salada de frutas, digamos assim, né? Assim, só tudo junto e Exatamente. misturado, né? Então tem a questão do alimento e, de fato, a relação dessa escolha alimentar do alimento diretamente, então, de uma ingestão muito mais significativa de carne vermelha, de uma ingestão muito pobre de frutas, verduras e legumes, de uma alimentação muito pobre em fibras, mas também a gente tem que pensar que existe outro ponto do estado nutricional que aumenta ainda mais risco. Então, além de não proteger porque não come o que precisava comer, aumenta o risco porque proporcionalmente aumenta, enfim, todas as questões que Exatamente. relacionam, né? Com relação de todos os fatores assim em relação ao câncer de mama, de todos os fatores aí nutricionais, eu ainda bato mais a tecla na questão dos carboidratos, né?
O carboidrato, em geral, o paciente obeso, ele ingere, em geral, é difícil um paciente obeso que não tem uma grande ingesta de carboidratos, né? E Uhum. como resposta a isso, né, o carboidrato, ele gera uma elevação aí da glicose, da glicemia, e como resposta a essa glicemia, faz pico de insulina, né? A Uhum. insulina, ela é um potente fator de crescimento tumoral. E a insulina, então, isso aí é bem típico, assim, do paciente que tem uma alimentação desregrada, né? Então, em Uhum. regra, assim, o obeso, ele tem uma tendência a ter mais produção de insulina aí para compensar essa alimentação desregrada. E essa insulina aí, ela promove crescimento aí, multiplicação celular, né, das células tumorais. Então, Uhum. esse é um dos fatores. Outro fator que eu chamo a atenção da obesidade é a conversão de androstenediona em estrona, né, pelo tecido lasaromatase do tecido periférico, né? A Uhum. gordura periférica, ela converte aí um androgênio, né, no caso, em um estrogênio que é a estrona. E esse estrogênio, ele age nos receptores das células dos ductos mamários, e isso também é outro fator de estimulação para formação aí, para crescimento celular e formação de tumores, né? Então, Uhum. são dois mecanismos aí que a obesidade acaba se tornando importante aí, um dos principais, talvez até, fatores aí de aumento de risco aí para desenvolvimento do câncer, né? Uhum. Com certeza. Ah, como A- você falou também, ali a questão do câncer, mais de 60% dos casos de câncer são esporádicos, né? Eles não Uhum. são relacionados à hereditariedade. Lógico que uma paciente que tem um histórico familiar positivo, ela é de alto risco, né? Quando fecha nos critérios. Mas mais de 60% dos casos de câncer são esporádicos, né? Então, é uma célula tumoral que sofreu uma mutação e essa determinada mutação fez com que ela começasse a se multiplicar de forma desenfreada e formando um tumor, né? Uhum. E aí, nesse processo todo, entra a insulina, entra todos esses outros fatores, o estrogênio, né? Essa série de fatores aí que estão relacionados à questão da prevenção também, né? Claro, com certeza. Não, eu acho fundamental. Sabe que, Adriana, a gente está tendo o maior sucesso, um monte de gente entrando, acenando, dando Dando as like. mãozinhas, aqueles likes, esses coraçõezinhos, adoro, acho isso fantástico. Né? Nesse mundo que a gente não olha as pessoas no olho a olho, né? Sentir esse É, carinho é muito bacana, né? E aí, aqui, a Neuza Panevelo faz uma pergunta que eu acho que é muito recorrente. Eu também ouço muito, enfim, e acho bacana passar para ti a bola na resposta, que ela fala assim, uhum. doutor, e o emocional pode influenciar para o câncer? E aí eu vou aproveitar aqui, antes de você começar a responder, e falar para o pessoal, convidar as pessoas também, se quiserem trazer alguma pergunta, alguma dúvida, enfim, porque é um assunto tão amplo, tão interessante. Então, se quiserem, já podem ir escrevendo aqui, que a gente também pode aproveitar uns minutinhos aqui. Então, doutor, o emocional pode influenciar para o câncer? Totalmente, né? O emocional, ele influencia em toda a questão imunológica e de combate ao câncer, né? Existem estudos já comprovando aí que as pacientes que têm como é que eu posso dizer assim, um bom controle emocional, né? Ou ao contrário, falando, os pacientes que entram em depressão, que não fazem o acompanhamento quando precisam, né? Um Uhum, acompanhamento com um profissional, com um psicólogo, que tenha uma estrutura familiar difícil, né, complicada também, esses pacientes eles têm menores chances de cura e de controle da doença, né? Então a questão emocional sim influencia e eu acho muito importante essa questão assim da interdisciplinaridade, né? Como você falou antes,
de ter um psicólogo acompanhando, um nutricionista acompanhando, né, um enfermeiro acompanhando, um fisioterapeuta acompanhando, né, tem que identificar isso. A gente não pode ficar só no consultório cuidando de exames, olhando o resultado de exames e naquela correria toda, esquecer do paciente como um todo, né? Então, eu sempre procuro tentar identificar isso, sinais aí de que o paciente está entrando de repente numa depressão ou que ele não está levando bem aquele tudo aquilo, né? Questão do tratamento, questão do diagnóstico, né? Então, quando eu sinto isso, eu já procuro encaminhar para um psicólogo para fazer um acompanhamento conjunto, né? É muito importante. A gente vê, é nítida a diferença, assim, da questão psicológica aí do paciente quando começa a fazer um acompanhamento e começa a literalmente dar a volta por cima, né? Começa a reagir, né? Isso é muito importante. A parte imunológica fica completamente alterada, né, com esse processo psicológico que de fato é impactante, né? Eu acho que o câncer de fato ainda tem um peso muito grande quando se fala que, enfim, teve o diagnóstico positivo para o câncer. E eu até acho também uma coisa interessante de falar que a depressão ela tem um impacto no tratamento, tem um impacto muito grande na questão de resposta do corpo, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, enfim, qualquer uma das vertentes terapêuticas. E também, muitas vezes, a depressão faz com que a paciente ou pare de comer, ou diminua muito a ingestão alimentar. Exatamente. Né? E que essa diminuição da ingestão alimentar muitas vezes é traduzida por uma ingestão muito pequena de vitaminas, de minerais, de proteína. Então, muitas vezes o paciente, ela está bem, está eutrófica, está com uma avaliação nutricional ok, está com estado nutricional ok, mas pela depressão e pela diminuição da ingestão alimentar, ela muitas vezes aumenta o seu risco de cicatrização, de prognóstico, de completar o tratamento, justamente porque alterou o seu estado nutricional por conta dessa questão emocional exacerbada e atrapalhada com o processo do diagnóstico do câncer. E por um outro lado, também muitas vezes a ansiedade e essa questão emocional também alterada durante o diagnóstico pode fazer com que a pessoa produza compulsões alimentares, né? Então, vai começar a comer, porque vai descontar na comida, e aí vai comer mais e mais e mais, porque está angustiado, porque não sabe como é que vai ser o próximo passo, porque não tem muita certeza de como é que vai acontecer todas essas questões, e aí aumenta ainda mais o peso. E aí vira um ciclo vicioso, os carboidratos, né? Aí os carboidratos entram direto, né? Nessa questão aí. O paciente fica com uma tendência a mais a ingesta de carboidratos, né? Que faz com que a insulina e segue todo o processo, né? Exatamente. Então é importante justamente esse processo como um todo, né? Tô dando uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Eu tenho mais uma. Então vou esperar o pessoal colocar mais uma aqui se o pessoal quiser. Que é justamente o que eu ia te colocar, a gente está falando sobre a prevenção e que de fato é fundamental. O que eu ia te perguntar é como é que você vê a nutrição e a sua importância enquanto o tratamento do paciente, né? Então, a gente estava falando sobre a prevenção antes do paciente ter o diagnóstico. E eu falo paciente e acho importante destacar o artigo masculino, porque muitas pessoas às vezes acabam entendendo que só mulheres têm câncer de mama. Claro que é muito mais expressivo do que homem. O homem a gente não tem nem números muito bem documentados para falar, mas é importante destacar que o outubro é rosa, mas que os homens também precisam ter a sua avaliação, o seu possível diagnóstico, né? A sua identificação se o diagnóstico positivo o mais precoce possível. E aí eu queria te perguntar justamente como é que você entende a nutrição durante o tratamento, durante o início do processo. O tratamento, assim, o câncer de mama, já desde um estágio muito precoce, ele a gente considera e já trata ele como uma doença sistêmica. Ou seja, vamos dar um exemplo, uma paciente que tem um tumor bem pequeno na mama, né? Aquele tumor ele já está liberando, já existem células tumorais circulantes
no sangue, se fizer uma coleta de sangue periférico dessa paciente, já pode ter células tumorais circulantes. Isso não quer dizer metástase, né? Isso são células tumorais que estão circulando na corrente sanguínea. A todo momento o tumor está liberando células tumorais e o sistema imune está combatendo essas células tumorais. É sempre uma briga entre os dois, né? E o sistema imune, num estágio inicial, onde o tumor é pequeno, ou um tumor que é pouco agressivo, né? Essa meia dúzia, digamos assim, de células tumorais que ele está liberando, o sistema imune dá conta do recado. Ele combate e não deixa formar essas metástases, né? Num estágio mais avançado do câncer, começa a se liberar mais células tumorais e o sistema imune pode não dar conta de combater essas células, né? E aí pode se instalar, essas células tumorais podem se instalar em algum órgão, né? Ou no osso, ou no fígado, ou no pulmão. Ainda no estágio inicial, ele é subclínico, você faz exames, tomografia, cintilografia, você não encontra nada, né? Mas pode já estar ali, essas micrometástases, que a gente chama, né? Uhum. E elas podem ficar anos, às vezes, numa forma latente ali. Então, o tratamento do câncer, durante o tratamento, se, por exemplo, o paciente... Vamos dar um exemplo, entrou no tratamento, o paciente entrou numa depressão, começou a comer carboidrato a fuzel, né? Começou a descontar na alimentação ali, tá? Esse paciente vai começar a fazer pico de insulina, a insulina é um potente fator de crescimento tumoral, então aquelas células que estavam latentes lá no fígado ou no osso, né, e que de certa forma o sistema imune estava ajudando a deixar elas quietinhas lá, você está dando alimento, ele começa com a insulina, picos de insulina, essa insulina começa a estimular essas células a se multiplicar e formar uma metástase. Então, isso pode surgir ao longo do tratamento, né? E, por outro lado, o paciente que tem uma alimentação adequada, hábitos de vida saudáveis, prática de atividade física, né? Combate à obesidade durante e após o tratamento, isso aumenta significativamente a chance de cura, né? Ou até o controle da doença, né? Então, está diretamente relacionado, sim. A questão da alimentação é antes, durante e depois do câncer, né? Tem que... Não só a alimentação, os hábitos de vida saudáveis, né? Exato. Eu acho isso muito importante que você traz, porque realmente é o antes, durante e depois, e um controle, enfim, não neurótico, né? Não tão angustiante, mas é um controle para justamente proporcionar qualidade de vida, bem-estar, sobrevida livre de doença, quanto mais tempo, exatamente, né, enfim, não tiver recorrência e muitas vezes, muitos hábitos, às vezes, distorcidos, podem não só piorar a disseminação desse tumor para as metástases, mas também até às vezes precipitar um novo tumor primário, um segundo tumor numa outra mama, enfim, né? Exatamente. E isso é bem, bem importante mesmo, porque de fato a gente sabe que tem muitas associações também já bem documentadas nesse sentido, né? Aqui, deixa eu te falar, teve mais uma pergunta que a Neuza colocou assim: gostaria de ter, posso começar agora? Neuza, eu só não entendi muito bem o que você gostaria de ter, mas você pode... Tem mais uns minutinhos aqui para você colocar a tua pergunta mais específica para o doutor Adriano. Convido as pessoas também a colocarem mais perguntas, né? E, enfim, aproveitarmos melhor aqui a presença do doutor Adriano, que é um profissional realmente incrível, e que a gente aproveita esse momento para destacar a importância do câncer de mama, a importância de efetivamente modificação expressiva, né, do risco de adoecer por esse tumor. A Neuza está falando sobre acompanhamento nutricional. Olha, Neuza, eu acredito que seja fantástico se você puder fazer um acompanhamento nutricional antes do tratamento, durante o tratamento e depois do tratamento. Isso porque a gente sabe que faz uma diferença muito importante, muito significativa, né, doutora Adriana? Isso, eu até, inclusive, agora também tenho uma pergunta. Vou fazer uma pergunta aí relacionado... assim, ó, na prática a gente vê assim,
o que mais a gente pega aqui no dia a dia aí são pacientes obesos e desnutridos, né? É uma questão assim, a gente, né, mas como assim paciente, né, a gente acha que o paciente não, é obeso, não, né, tá Tá nutrido, não. bem. O que mais a gente pega é um paciente, né, obeso e desnutrido e com resultado, às vezes, pós-cirúrgico, aumenta Ruins. muito a chance de intercorrências, né, de deiscência de sutura, demora mais para cicatrizar, faz seroma, né, e isso está Uhum. diretamente relacionado à nutrição desses pacientes, né? Então, Uhum. a minha questão é o seguinte, relacionado a preparo imunológico para esses pacientes, não só os obesos, mas em geral, assim, esses pacientes Uhum. oncológicos, teria algum benefício fazer um preparo, uma dieta alguns dias antes da cirurgia e no pós-cirúrgico? Na verdade, é um assunto ainda complexo de ter uma única resposta, né, doutora Adriana? Porque, assim, Sim. o que a gente sabe é que as diferentes extensões das cirurgias podem ter algumas adequações diferentes pela questão nutricional. O que de fato acontece, e daí também me lembro, quando eu fiz a especialização no INCA, meu TCC foi a interferência da obesidade na quimioterapia em mulheres com câncer de mama. E Ah, foi uma revisão, né? E foi muito bacana, porque assim, eu saí dali com um pensamento, entrei com um pensamento e saí com um pensamento completamente diferente, uma interpretação completamente diferente, porque justamente, até, enfim, 30 anos atrás, era justamente esse entendimento. Se a paciente era mais obesa, ela estava bem, não tinha problema nenhum. E hoje em dia se sabe que a alteração da quantidade de gordura disponível no corpo altera a cicatrização, altera a condução da quimioterapia para o lugar que tem que efetivamente ser, porque o cálculo das drogas é diferenciado de acordo com a quantidade da área de superfície corporal, enfim. Então, pessoas maiores têm doses diferentes e isso pode repercutir em maior sintoma, menor sintoma, melhor cicatrização, menor cicatrização, maior possibilidade de sepse, de infecção, enfim. E se sabe que hoje em dia muitos obesos, a grande maioria dos obesos, são sarcopênicos. O que é sarcopênico? Falta proteína, falta músculo, falta força. Então, ela é pesada, ela tem mais gordura e falta músculo para que justamente essa cicatrização seja melhor, para que realmente essa força muscular seja melhor, essa tensão, né, das fibras musculares que suportem essa sutura seja melhor. Então, existem sim protocolos pré-cirúrgicos que facilitam e diminuem a chance de piores resultados, né? Mas é uma questão muito específica de acordo com cada paciente. Por isso que a avaliação Uhum. nutricional precisa ser muito específica e precisa de fato, por isso que eu sempre indico que todos os pacientes, quando tiverem seu diagnóstico com câncer, passem pelo nutricionista, em especial o nutricionista oncológico, porque justamente é esse olhar diferenciado que muitas vezes não está no olho nu. Muitas vezes Faz toda a perpassa... diferença. e muitas Faz vezes toda a perpassa... diferença desde o início do tratamento, né? Exato. E muitas vezes perpassa não só pela balança e pelo estadiômetro, que as pessoas geralmente fazem o IMC e qualquer veja tem ali o cálculo, né? É muito mais do que o visual. É um exame laboratorial que traz muitas respostas sobre o estado nutricional, né? São Uhum. exames semiológicos que trazem muitas respostas. E de acordo com cada uma dessas possibilidades, de fato existem protocolos específicos que podem melhorar o prognóstico cirúrgico, o prognóstico, enfim, Sim, terapêutico, né? Mas de eu, forma geral, assim, uma única resposta é muito complicado de te dar, porque depende de tantas variáveis que daí fica enviesado de te dar uma única resposta, né? certo. Eu vejo bastante assim, ó, na prática, quando vai fazer a reconstrução mamária, né? Cirurgias um pouco mais extensas, que precisa fazer a mastectomia, a gente faz, às vezes, a reconstrução imediata, né? Faz a Uhum, mastectomia, retirada cirúrgica da mama e coloca a uhum, prótese ou o expansor, né? Que seria uma prótese vazia. uhum, E nesse momento, a prótese ela é colocada atrás do músculo peitoral.
Então, a gente pega aquela paciente, às vezes com tórax largo, né, a paciente obesa, e aí você pensa, bah, vai ter um músculo peitoral bem reforçado ali para colocar a prótese. Não, é o contrário. Você abre, às vezes a mama é bem grande, e atrás do músculo, você chega no músculo, uma tirinha fina, né, que às vezes se colocar a prótese já rompe. Então, e às vezes você pega a paciente magra, toda pequenininha, e você faz a mastectomia e o músculo peitoral é grande, é forte, porque essa paciente já tem uma alimentação mais adequada, né? Então, Claro. é visível a diferença. Realmente, essas pacientes, a maioria dessas pacientes obesas, elas são sarcopênicas, né? Sim. E isso dificulta muito em todo o tratamento, né? Com certeza. E Com aí entra a certeza. prevenção, né? Exato, exato. A Nilza está falando que ela fez a mastectomia, mas não fez a reconstrução, e ela teve há 10 anos atrás o câncer de mama. Então, realmente, é muito Certo. importante que ela siga em acompanhamento para justamente entender quais são os próximos passos para que ela seja saudável por mais tempo e esteja, de fato, entendendo de saúde muito mais do que não ter doença, né? Uma saúde mais... Exato. Bem a Organização Mundial da Saúde, né? Uma organização psicológica, social, emocional, né? Nutricional, né? Enfim, em todos os aspectos. Doutora Adriana, a live está tão fantástica que dá até pena de ir migrando para o final, mas muitas Sim. vezes as minhas lives, quando eu passo do tempo, o Instagram abduz. Inclusive, a minha última live de terça-feira foi abduzida, foi para Saturno, acho que foi para Plutão, porque o Não planeta conseguiu salvar. não consegui salvar. E aí as minhas seguidoras sempre falam assim, Aline, sempre controla o tempo, assim, ó, não deixa passar muito tempo, porque depois o Instagram não gosta e buga, como se fala hoje em dia, né? Então, Sim. eu já vou começar a ir para o finalzinho, então se alguém quiser colocar mais alguma Eu coisa aqui em vou especial. vou colocar mais uma coisinha em relação também à ingesta de bebidas alcoólicas, né? Tá relacionado ao aumento de risco para desenvolvimento do câncer de mama, né? Essa ingesta, o que que os estudos falam? Assim, falam em torno de 10 gramas, de 8 a 10 gramas de álcool por dia, né? Isso aí equivaleria mais ou menos a 100 ml, um pouco mais de vinho diário, né? 30 ml de destilado e uma lata e meia, mais ou menos, uma lata e meia de cerveja por dia, né? Isso aumentaria significativamente o risco para câncer de mama, né? Lembrando que o vinho é uma bebida saudável, né? Mas o que mais a gente vê, né? O pessoal abusar do vinho, né? No inverno ali, é difícil alguém pegar e tomar um cálicezinho, né? Como tem que ser, né? A pessoa passa a tomar um cálice grande ou toma dois, né? Então, isso se torna um fator de risco, principalmente para a mulher é muito mais sensível aos efeitos do álcool do que o homem, né? E é importante Só também para aproveitar, complementar essa questão. não, já que a gente está falando do álcool, é importante também, eu gosto sempre de destacar que as pessoas acham que o açúcar é muito calórico, né? E de fato está muito associado. E de fato a gente sabe da carbolândia, né? Que se fala às vezes brincando. Mas Sim, 1 grama de açúcar tem 4 calorias. E 1 grama de álcool tem 7 calorias. E a caloria vazia. Então, daí o álcool tem uma totalmente. série de contribuições negativas, né? Como fator de risco, de fato, do desenvolvimento de vários tipos de câncer, em especial também aqui sobre o câncer de mama que a gente está falando, né? E aí, realmente, também, enfim, entrando no ciclo de também promover uma obesidade, enfim, aumentar significativamente o peso. E uma coisa interessante que você estava falando do vinho, muitas vezes me falam também sobre isso. Aline, mas assim, eu tomo vinho, é importante por causa do resveratrol, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas usam outros argumentos, Assim, outros nutrientes para justificar a sua ingestão, né? E é importante destacar que, ok, o resveratrol é ótimo, mas não é só no vinho que a gente toma resveratrol, né? Não é só por ali sim, que tem a dose do nutriente. Então, é válido também destacar nesse sentido, que, é claro, existe um limite de ingestão alcoólica diária, mas quanto menor for essa ingestão alcoólica, melhor, menos risco, menos fatores que, de fato, possam propagar o câncer e também disparar o processo da carcinogênese, que é a promoção, a produção, né, enfim,
do câncer em si. Né? Uhum. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais um pessoal aqui. Tem umas perguntas, enfim. Deixa eu olhar. Aqui agora mudou tudo. Mas, enfim, acho que as pessoas estão aqui gostando um monte. Gratidão, maravilhosa. Ai, que bacana. Olha, pessoal, eu estou realmente muito grata. Eu gostaria, mais uma vez, de super agradecer pela sua disponibilidade, pela sua interação. É muito gostoso. Eu, de fato, sempre trabalhei com equipes interdisciplinares. Tenho o maior orgulho disso, porque eu acho que os diferentes saberes são, de fato, somados e multiplicados e exponenciados quando são concomitantes, quando são unidos, sem angústia, sem ego, sem estresse. Né? E só quem ganha são os pacientes, só quem ganha são, de fato, as pessoas que estão usando todos os nossos conhecimentos específicos em prol da saúde, da sua melhora como um todo. Né? Exatamente. O tratamento oncológico ele tem que ser interdisciplinar, né? Sempre vai ter os melhores resultados quando for interdisciplinar, né? É verdade. E justamente por essa mistura aí de conhecimentos, né? E sempre ver o paciente como um todo, isso é muito importante, né? Nada me impede de eu, no consultório, eu perceber que o paciente ele não está legal da parte psicológica, por exemplo, né? Claro. E já encaminhar, né, para um profissional, né? Ou, por exemplo, da questão nutricional, né? Nada me impede de perguntar, né, para o paciente como é que está a alimentação, né? No meio de exames, a gente olha exames e a mamografia e a cirurgia, né, tem que perder um tempinho e pensar nesses outros detalhes. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença no tratamento. Com certeza. E, doutora Adriana, como a gente está aqui hoje no meu Instagram, eu queria que você nos dissesse onde é que as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem entrar em contato contigo, se alguém quiser, enfim, fazer um acompanhamento, uma prevenção, ou então uma indicação para um possível diagnóstico precoce. Bem, o meu consultório eu atendo aqui em Santo Ângelo, né, em Santa Rosa e Giruá, né, pego essa região oeste aí, né, do estado. E me coloco à disposição, né, tem o meu Instagram também, quem quiser seguir tem bastante informação ali, sempre estou postando alguma coisa nova ali relacionada à questão do câncer de mama ou a doenças mamárias benignas também, né, E estamos sempre à disposição. Gostaria de agradecer, eu que agradeço aí pelo convite, foi muito boa a conversa. Foi mais assim que eu gosto, assim, uma live assim, parece um bate-papo, né? Claro, então, isso é muito bacana. Nada muito formal, né? Um bate-papo aí foi isso muito mesmo. agradável. Ai, que bom, que bom. Fico muito feliz mesmo, mais uma vez. Recomendo fortemente que todos que estejam nos assistindo, se já não te seguem, que sigam agora, né? Enfim, está marcado também, Dr. Adriano Imperatori, está marcado também no post, está marcado aqui na live. Essa live vai ficar salva, então quem não conseguiu assistir Cuidado para não ser abduzida. Pois é. Se Deus quiser e se o Instagram permitir, eu vou encerrar agora, para ainda faltar alguns minutinhos e ele não falar que eu passei de 1 hora e por isso que ele abduziu, né? Mas enfim, o objetivo é que a gente de fato multiplique informação, exponencie conhecimento e de fato a gente vai quebrando aí mitos de construção muitas vezes muito, muito antiga, né? E que de fato consigamos conscientizar as pessoas da importância de um olhar específico, carinhoso, direcionado para o combate ao câncer de mama. Então, conscientização para que as mulheres, de fato, busquem acompanhamento médico, façam os seus exames preventivos, se acompanhem, conheçam o seu corpo, para que, de fato, a gente consiga diminuir o número da incidência, do número de novos casos, mas se por acaso for um caso que já esteja diagnosticado, que seja o mais precoce possível e que de fato consiga passar pelo tratamento completo e chegar na cura, como tantas mulheres que, graças a Deus,
contemplam esse processo. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença de todos, enfim, a participação, aos coraçõezinhos. E fiquem com Deus, uma excelente semana a todos. Um forte abraço, mais um abraço carinhoso para você, querido. E seguimos juntos. Muito obrigado. Estamos juntos. Tchau, tchau.